Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal mais uma vez. Eu me chamo Sinara e hoje eu quero aqui continuar um pouco, falar mais um pouco dos psicopatas, narcisistas, esses seres que enganam as pessoas e costumam se infiltrar em meio religiosos para ganharem confiança, para validar a falsa personalidade, para manipular as pessoas, para preencher o seu próprio ego, tá bom? Não se esqueçam, hein? Se gostarem do vídeo, curtam, compartilhem, deixem seus comentários aí, isso é importante para poder ajudar outras pessoas que aqui chegam e ainda estão assim com muitas dúvidas, então isso é muito importante. Então vamos lá. Gente, hoje eu quero falar assim do narcisista grandioso, aquele do peito estufado, aquele que chega chegando, né? Aquele que onde chega ele é o centro das atenções, aquele de palavras bonitas, aquele falante, aquele que onde chega ele toma conta da situação. Pois bem, vamos lá, esses narcisistas, gente, esses grandiosos, esses que fazem questão, que querem plateia, esses também são aqueles que muitas das vezes se infiltram em meios religiosos. Por quê? Né? No vídeo anterior eu falei um pouco sobre o psicopata, né? Aquele psicopata que é meio na dele, aquele bonzinho, aquele carismático, né? Contei uma própria experiência, inclusive eu esqueci de contar um detalhe que eu achei muito importante e acabei esquecendo de falar aqui no vídeo com vocês. A questão dele ter uma Bíblia deste tamanho e onde ele ia, ele levava aquela Bíblia e deixava assim, no capô do carro. Quando a pessoa chegava, a primeira coisa que ele via era aquela Bíblia grande, enorme. E fazia questão, né, de se arrumar e pegar aquela Bíblia enorme e botar embaixo do braço e chegar lá na igreja com aquela Bíblia enorme chamando a atenção, né? Olha as aparências, gente. Então, vamos lá. Narcisista grandioso. Então, esses narcisistas grandiosos, gente, de qualquer forma, todos os psicopatas, todos os narcisistas perversos, eles são atraídos, né, por meios religiosos. Todos eles são atraídos. Por quê? Eles precisam de manipular pessoas. Eles precisam manipular pessoas e eles precisam vestir máscaras. E esse narcisista grandioso é aquele que vai chegar, né, em algum templo religioso. Ele vai logo pegar amizade com todo mundo, porque ele vai ser aquele que quer chegar chegando. É aquele que quer chegar no topo. Ele quer ir lá, né, a passar por toda a hierarquia e chegar lá no topo. Então, é aquele que pensa assim, eu tô chegando porque eu quero tomar o meu posto. Então, ele vai chegar com muita simpatia, vai se introduzir muito no meio das pessoas, vai ser aquele falante, aquela pessoa que quando você chega assim, já vai logo apertando a sua mão, né, com muito gesto, vai ser aquela pessoa que vai ter uma carisma muito grande, vai conseguir trazer para si várias pessoas pelo a própria falsa alegria, falsa educação, ou seja, que aquilo ali tudo, na verdade, é uma falsidade. Aquilo ali ele faz para poder realmente cativar as pessoas. Então tá, vamos lá. Esse narcisista grandioso, ele conseguiu chegar onde ele queria. Tá lá no topo, né? É uma daquelas pessoas que vão falar na frente. Então, você vai notar, são pessoas muito falantes, né? Pessoas de palavras, assim, bonitas, que cativam, né? Porque eles precisam, esses narcisistas grandiosos, todos eles são egoístas e egocêntricos, né? Todos eles, o que eles fazem, o que eles querem é pro seu próprio ego,
e para satisfazer e preencher aquilo que eles não têm. Mas esses narcisistas grandiosos, eles querem chamar atenção, eles precisam da plateia. É uma vontade assim compulsiva de ter gente o adorando, porque na mente dele, a partir do momento que ele está acima de uma liderança, né, falando com as pessoas, ele ali, no pensamento dele, ele está manipulando as outras pessoas. Na mente dele, ele tá, olha só, quantos idiotas que estão aqui acreditando em tudo que eu falo. Porque é literalmente assim que eles pensam, eles usam as pessoas, eu falei no outro vídeo, como se fosse um jogo de xadrez, como se fossem peças que ele vai ali movimentar as peças de acordo com a necessidade dele. Então, ele precisa de plateia. E muitos dos narcisistas, tantos, né, qualquer tipo de narcisista ou psicopata, eles sabem que ali eles vão encontrar pessoas frágeis, pessoas com empatia, pessoas que vão acreditar no que ele diz, pessoas que vão ser os seguidores dele, na verdade. Porque naquele momento que ele está ali falando, pregando, falando de Deus, ele não está falando de Deus, ele está falando dele próprio, porque ele, psicopata e narcisista, são pessoas desligadas do amor de Deus. São pessoas frias, vazias, que não têm conexão humanas. Então, eles precisam preencher o ego. Eles vivem do ego. Eles simplesmente se desligaram do amor de Deus para viver o próprio ego. Porque a gente sabe que nós, o maior inimigo de nós mesmos, o inimigo da nossa vida é o nosso próprio ego. É o nosso ego que nos faz se afastar. Perdão. É o ego que faz a gente se afastar do amor de Deus. Porque a gente começa a deixar o amor de Deus para poder querer satisfazer as nossas próprias vontades, o nosso próprio eu, o nosso próprio ego. Isso é muito sério, gente. Ó, ego e Deus, tá? Estão separados. Ego e amor tá separado, tá bom? Então, eles precisam preencher o próprio ego. Eles precisam se sentir grandiosos, porque eles são ali no momento, eles se sentem como o próprio Deus. Infelizmente, é assim que eles agem. Então, ele vai usar de manipulação, ele vai querer se envolver, ou ela também, porque também tem muitas mulheres que entram em meios religiosos para comandar tudo, porque isso é prato cheio para eles. Porque ali ele está usando vidas. Ali ele está manipulando vidas. E aquilo ali é a forma dele sugar a energia para a vida dele. Sugar aquela alegria que as pessoas sentem, né, em estar ali recebendo aquilo que ele está falando. Então aquilo preenche o próprio vazio existencial deles. Entendeu? Então, eles são aqueles que querem ir ao topo. E muitos deles, ao chegarem ao topo, eles vão querer criar situações ali nos meios religiosos. Criar coisas, gente, que são coisas que é do homem, não é de Deus. Então, ele vai criar ali movimentos, ele vai criar aquela situaçãozinha, traz não sei o que você vai ser abençoado. Então, ele ali vai criar o método dele, ele vai começar a implantar o que ele quer ali para manipular as outras pessoas. Então, enquanto as pessoas estão vendo esse narcisista grandioso, ou psicopata, seja lá o que for, mas o meu foco hoje é o grandioso. As pessoas vão acreditar muito, né? Porque são palavras bonitas, são palavras sedutoras, e ele é cativante, é aquela pessoa alegre, meu irmão, né? Você vai ver que tudo vai puxar muito pro lado dele, sou eu. Ele vai fazer de forma meio que sutil, mas aquilo tudo é uma forma de puxar pro ego dele,
porque ele ali em cima, né? Claro que um narcisista perverso e grandioso, ele quer palco. Aquela imagem de um palco, ele no alto e as pessoas embaixo, o sentimento deles é de poder, é de manipular aquelas pessoas. Então eles vão gostar muito de falar, levar mensagens, participar de eventos. Eles gostam muito disso, porque eles acabam que têm assim uma facilidade muito grande na lábia, uma necessidade de falar. E eles conhecem muito bem a Bíblia, eles leem, eles conseguem ali falar o que as pessoas querem ouvir. Porque ele vai também estar observando ali as pessoas daquele local. Ele vai entender o que aquela pessoa está precisando, o que aquela ali que precisa ouvir, o que está acontecendo na vida daquele ali, e ele vai levar ali a informação do que aquelas pessoas precisam ouvir. Mas é tudo uma forma de manipulação. E o que acontece? As pessoas tem, em determinados casos, né? Eu sempre falo aqui, nada é igual, é perfeito, é idêntico. Existem casos e casos, eu pesquiso, eu me informo. Tem alguns que você vai perceber, ele é tão assim, com a aparência humana, você vê aquela pessoa assim, nossa, é um homem de Deus, né? É aquela pessoa. E muitas das vezes, a própria esposa, ela não se inteira junto com o marido que está ali né? Como para ele no altar. Você vai ver que ela é meio... E muitas das vezes, várias pessoas ainda vão criticar a própria esposa. Ela é estranha, ela não participa, ela não gosta de estar, ela não vem, só o marido que vem, e vão cair de pau em cima da mulher. Não são todos, gente, são várias situações que acontecem. Mas não é aquela pessoa que está ali junto dia a dia com ele, se possível, muitas das vezes nem vai. Sabe por quê, gente? Porque aquilo ali é uma máscara. E a verdadeira face, só quem sabe é quem convive. Entendeu? E ele faz aquela manipulação tão grande e vai segurando ali aquela pessoa, porque ele precisa ter uma esposa. Afinal, ele precisa mostrar para as pessoas, para a sociedade, para as pessoas que convivem ali com ele, que ele é um cara perfeito, é o cara super do bem. Então, ele precisa de ter ali a pessoa ao lado dele, porque se um dia essa mulher o deixar, com certeza, você pode ter certeza que ele vai fazer a caveira dessa mulher. E ninguém sabe o que muitas das vezes essa mulher passa dentro de casa. Aí você vai observar templo e vida, né? A real vida. É uma vida totalmente distorcida. Por mais que ele queira apresentar a perfeição nas palavras, mas as atitudes não condiz com o que se diz. Essa é a verdadeira. Essa é a verdadeira verdade. Você está entendendo? Então, para a gente assim ficar ligado nessas questões do narcisista grandioso em meio de religiosos, são essas pessoas, esses seres assim simpáticos, sabe? Que fala com todo mundo. É aquele que, quando está nas reuniões, né, ali dos membros, dos amigos, é aquele que vai estar sempre falando, é aquele que vai falar alto, aquele que, onde ele chega, ele vai fazer amizade com todo mundo. É aquele que, no meio da conversa, quando você se vê, é somente ele que está falando. E a maioria das coisas ele vai falar dele, porque ele precisa levantar o ego dele, ele vai querer levantar a imagem dele para se apresentar, porque ele precisa falar. Porque as pessoas, elas só estão ouvindo, elas não estão observando.
Então, elas estão ouvindo. Então, ele precisa cada vez falar, 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 porque falando, ele está implantando o que quer nos ouvidos de quem quer ouvir e na mente também de quem quer receber, de quem quer acreditar, né? Então, ele vai ser muito no meio das amizades, né? Dos momentos ali de lazer com as pessoas conhecidas, ele vai ser muito grandioso, ele vai querer chamar muita atenção, e ele vai falar muito do que tem. Uma das coisas que eles gostam muito de estar no meio da cúpula, né? Daquela parte ali onde tem as pessoas, grupo fechado, né? Que são os de situações financeiras mais elevadas. Então, ele vai se envolver muito com gente assim, com pessoas que sabem que tem uma situação financeira boa, que sabe que tem bens. Então, é dessa forma, gente. Infelizmente. Mas por trás dos bastidores, existe uma vida mentirosa. Existe uma vida podre. Às vezes, dentro de casa, nem os próprios filhos o amam. Às vezes, os próprios filhos não suportam, né? Às vezes, dentro de casa, aquilo que ele vai lá no palco, né? Falar para você, dizer o que você tem que fazer, ou seja, colocar um monte de culpa, porque eles trabalham também com culpas. Eles amam colocar culpas, levar mensagem no sentido da pessoa sair dali culpada, entendeu? Sentir pesada. Não, caramba, eu tenho que fazer isso. O irmão tal, né? O líder tal falou isso. E muitas das vezes as pessoas saem dali se sentindo culpadas, porque eles amam jogar culpa, né? Levar palavras para que as pessoas sentem culpa, se sintam erradas, se sintam que estão erradas. Então, eles fazem muito isso. Então, muitas das vezes, quando estão em casa, a vida é outra. A vida não é aquela imagem que apresenta para as pessoas. A vida deles é uma verdadeira mentira. Então, gente, tá na hora do povo acordar. Como eu falei no outro vídeo, hoje eu não olho pessoas, eu observo. E quando eu falo observar, não é no sentido de julgar. Porque quando eu só olhava, eu estava sendo enganada. E hoje, observando, eu apenas estou fugindo da aparência do mal. Porque eu não tenho que permitir pessoas me manipulando, pessoas erradas, pessoas falsas e querendo subjugar os outros, entendeu? Então, gente, vou falar de novo o que eu falei no outro vídeo. A gente tem que começar a observar o que está acontecendo à nossa volta. A gente tem que começar mesmo, gente, entender o que realmente Deus quer para a nossa vida. Não estou falando aqui pregando religião, eu estou falando de um transtorno de personalidade e onde que eles gostam de atuar. Tem outros lugares também, política, tem tudo quanto é lugar. Mas eu vou falar porque a gente tem que falar. Porque muitas pessoas, às vezes sabem até de muita coisa, mas põe pano quente. Parece que tem um protocolo no qual a gente, as pessoas são proibidas de falar, né? Mas a gente tem que falar justamente para poder aprender, saber discernir e separar o joio do trigo. Não permitam ser enganados. Pede direcionamento a Deus. Se você tem a sua fé em Deus, pede discernimento das coisas, pede a Deus para Deus te mostrar realmente quem é joio, quem é trigo, para que você não possa ser enganado. Não se deixa enganar por pessoas que não têm caráter e usam os lugares para poder manipular e poder usufruir do que é das outras pessoas. Tá bom, gente? Então, muitos vão
É muita coisa para se falar, não precisa falar tudo, mas eu quero colocar aqui para vocês que realmente esses seres existem em vários lugares, tá? Em vários lugares estão enganando as pessoas. Eles gostam de qualquer religião que tenha condição dele ali tomar um posto e poder manipular as pessoas, né? Então, eles estão em todos os lugares, estão ao nosso redor e a gente tem que prestar atenção, a gente tem que ficar ligado, tá? Observar, porque essas pessoas, elas vivem do ego, tá? Como eu falei aqui, o nosso ego é o nosso próprio inimigo. Enquanto as pessoas estão pensando que, né, meu inimigo é aquilo, não, é o nosso próprio ego. Para vocês terem uma noção por conta do próprio ego, aonde que as pessoas estão chegando. A frieza que as pessoas estão sendo hoje, se afastando totalmente do amor de Deus, que é o amor que habita em nós, porque nós todos nós temos Deus na nossa vida. Agora, nós nascemos com Deus conosco, Deus na nossa vida. Agora, a pessoa que decide se ela vai se afastando do amor de Deus, é a própria pessoa que vai decidindo que se vai se afastando. E esses seres, eles se desconectaram totalmente do amor de Deus para viver em prol do seu próprio ego. Então, ali, o que é dito não é o que se vive. Então, muitas pessoas estão sendo enganadas. É por isso que a gente está vendo aí, ó, dia após dia, máscaras caindo, né? Pessoas que antes a gente olhava assim, né? Nossa! E as máscaras estão caindo. Não é à toa, né? Está sendo separado o joio do trigo. Então, a gente tem que estar atento, tem que estar ligado. Mas se apegue com Deus, tá, gente? Deus, ele está ali pronto a nos dar o discernimento, ele está pronto a nos conduzir ao que é correto, mas para que Deus mostre, você tem que cada vez mais se afastando do seu próprio ego e se aproximar do amor de Deus, que é o único amor, né? Porque a gente está muito assim, né? O homem, né? Onde o homem tem, eu quero o amor do homem, eu quero fazer o que o homem está mandando. Se o homem está mandando eu pular ali dentro daquela água ali 3 vezes, eu vou pular, entendeu? Nós temos livre acesso a Deus. Nós temos livre acesso a Deus, através de Jesus Cristo. Nós temos livre acesso a Ele. Então, peça a Deus que Deus lhe mostre, Deus dê discernimento, que com certeza, tá? Vai chegar um momento em que todos, eu tenho certeza que todos um dia vão ter conhecimento sobre esse transtorno de personalidade. E vai chegar um momento em que todas as pessoas, elas vão conseguir identificar um ser assim. Aí, né, como é que eles vão ficar? Vão morrer com o próprio veneno, vão morrer pelo próprio ego, porque eles se afastaram do amor de Deus, eles optaram pelo ego, então eles vão morrer pelo próprio ego deles. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se eu lembrar de algo aqui, mais algumas coisas relacionado a narcisista, a psicopata, né, que se envolve aí em meio religiosos, para tentar ajudar vocês também, despertar, né, como eu falei, despertar o que está acontecendo à nossa volta. E eu trago mais aqui informações, converso mais um pouco com vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.